Bom, dando sequência à nossa programação, nossa próxima apresentação ela vai tratar sobre bancos de dados geoespaciais para o leite brasileiro. Tenho a honra de convidar o Walter Coelho Magalhães, analista da Embrapa Gado de Leite. Walter, que é analista do Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Leite da Embrapa, atua na área de pesquisa resíduos e contaminantes de alimentos in natura. Então, Walter, seja muito bem-vindo, fique à vontade para fazer sua apresentação. Boa tarde a todos. Muito obrigado ao LabGIS aqui pelo convite inicialmente e também por todo o trabalho que ele vem desempenhando em favor das geotecnologias. Nós da Embrapa também participamos bastante dos trabalhos envolvidos por essa casa aqui. Vamos aguardar um pouquinho só, pessoal. Só enquanto o pessoal acerta ali a apresentação, só alguns avisos. Para quem não sabe, amanhã a gente vai ter alguns minicursos sendo oferecidos aqui no LabGIS como parte da programação do evento. Quem ainda tiver interesse em fazer, quem tiver vontade de fazer algum dos minicursos, pode fazer a inscrição aqui no Coffee Break, no nosso intervalo, procurar aqui a nossa mesa de credenciamento para fazer essa inscrição. E quem quiser café, água, alguma coisa, tem aqui na entrada também. Vocês podem ficar à vontade. Ok? Então, Walter, agora sim. Bom, pessoal, eu dividi a apresentação, uma parte sobre a nossa empresa e depois sobre o uso das geotecnologias na nossa empresa, que tem transformado todo o contexto de tomada de decisão na nossa empresa. Então, o assunto é sobre os bancos de dados geoespaciais para o leite brasileiro, mas também nós vamos enfocar algumas das geotecnologias que a gente tem aplicado diretamente na Embrapa, e em particular, não somente na Embrapa como um todo, que são 40 e tantas unidades pelo país todo, mas sim focado na pecuária do leite, na Embrapa Gado de Leite. Bom, aqui é só uma ideia, né, sobre a agricultura. Cadê o foquinho? Sobre a agricultura brasileira, onde esta área toda do nosso país aqui, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, aqui na agricultura com 2,7 milhões de quilômetros quadrados, realmente é uma área muito grande e que a empresa tem uma tarefa muito importante e muito difícil de dar conta de todos esses trabalhos em toda essa área. Nós sabemos, então, que o agronegócio brasileiro tem sido o destaque na nossa balança comercial, e nós trazemos aqui alguns números aqui, ó. O Brasil está aqui a produção em milhões de toneladas de grãos, nós somos realmente um grande celeiro desse mundo, aqui na parte de carne, das frutas, e aqui, onde nós vamos abordar mais à frente, sobre o leite, onde estão aqui na faixa de 36 a 37 milhões de litros, nós já somos o quarto maior produtor de leite do mundo, é isso? Independentemente disso, nós em 2013 aqui, ó, nós já somos o maior exportador de café, de açúcar, de suco de laranja e etc. Então, as exportações do agronegócio atingiram aqui esse total de 74 bilhões de dólares. É realmente um número muito grande, nós vamos ver na frente um pouco mais sobre isso. Aqui existe uma comparação do que está sendo feito entre a produção e a área, ou seja,
a produção em relação à área ocupada, a produtividade, nós temos conseguido alcançar, o Brasil, altos índices aqui de produtividade em relação à área. Aqui, essa parte, nós estamos trazendo sobre um balanço do que vem acontecendo sobre a nossa balança comercial, onde nós vemos aqui os demais setores em comparação com o agronegócio. E nós temos visto que ao longo dos anos, o agronegócio, como para muitos não é nenhuma novidade, vem sustentando essa balança comercial do país, não é? Mas o que tem acontecido ultimamente é que isso vem decaindo, e agora nós já estamos aqui, mesmo com um bom desempenho ainda do agronegócio, os demais setores têm puxado e nós estamos entrando numa parte deficitária. Mas já estivemos no passado com uns índices muito melhores em relação à nossa balança comercial. Bom, aqui é uma ideia sobre quais são os produtos principais, onde nós vemos aqui os que mais têm impactado nos setores, né, o açúcar, o café, a soja e tudo mais. Nós destacamos aqui que a parte que nós trabalhamos, o leite, na verdade é uma parte que mal dá para o consumo interno nosso e é um produto extremamente difícil de ser trabalhado. É um produto que tem muitas variáveis e é bastante difícil de ser controlado. E por isso que ele não participa muito aqui das nossas exportações. Aqui uma ideia sobre os nossos principais compradores aqui. Nós estamos vendo a China, os Estados Unidos e vários outros países aqui, onde nessa parte maior aqui entre a Argentina, o Paraguai e essa turma toda aqui. Apesar de desses momentos muito difíceis que temos passado, nós temos observado que o desempenho aqui da cesta básica, o valor da cesta básica, ela vem ao longo dos tempos, na verdade, decaindo. Estivemos num ponto melhor aqui em 2007, mas agora ela resolveu, devido a essa crise, a todos esses momentos mais difíceis, ela está subindo novamente. Mas, na verdade, se nós olharmos historicamente, ela vem caindo. Isso em relação ao trabalho que é muitas vezes desenvolvido por várias unidades de pesquisa. A Embrapa, ela é o braço de pesquisa do Ministério da Agricultura e ela, juntamente com diversas outras empresas, ela vem se destacando na produção da pesquisa e contribuindo para melhorar e multiplicar todo o desempenho do agronegócio no cenário nacional. Nós temos aqui, no Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária do Brasil, a participação de empresas privadas, de organizações públicas, temos as instituições públicas de pesquisa, as universidades públicas e privadas, os organismos financiadores, CNPq, FINEP, e a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. O investimento total aqui, em ciência e tecnologia, representa 1% do nosso PIB. As unidades de pesquisa da Embrapa estão espalhadas pelo Brasil inteiro, de acordo com a pesquisa de algum produto. Os centros nacionais de pesquisa estão concentrados em locais estratégicos. Por exemplo, apesar da sede estar aqui em Brasília, não é por acaso, nós estamos aqui na parte do leite, onde Minas Gerais tem um papel muito importante na produção da pecuária de leite. A Embrapa Gado de Leite está aqui, a Pecuária Sudeste está aqui, o Centro de Hortaliças. Então, cada uma dessas unidades de pesquisa é responsável por um produto no agronegócio brasileiro, né? A missão da Embrapa é viabilizar essas soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Ela existe desde 1973
e conta com mais ou menos 10 mil empregados no seu quadro. São 2.500 pesquisadores, dos quais, destes, 2.100 possuem PhD. Nós vimos as unidades centrais de pesquisa, os centros de pesquisa espalhados no slide anterior, e existe também cooperação internacional entre as Américas, a Europa, a Ásia e a África. São diversos projetos que ela desenvolve no mundo inteiro, e aqui nós vemos aqui que são quase 40 países que participam desses trabalhos de cooperação científica. E ela mantém diversos laboratórios virtuais nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia, na China, que apoiam todo o desenvolvimento da pesquisa que é desenvolvida aqui no nosso país. Aqui está um exemplo dessas localidades, né? Um mapa onde estão esses laboratórios virtuais, espalhados no Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, e o intercâmbio cultural de conhecimento científico aqui com o nosso país. Bom, com tudo isso, as contribuições da Embrapa são diversas aqui para o nosso país. Nós destacamos aqui algumas, que é a automação e a agricultura de precisão, o manejo integrado de pragas, os recursos enérgicos, zoneamentos agrícolas, a parte de segurança alimentar, onde se trabalha muito com os agrotóxicos, com os pesticidas que impactam muito a qualidade dos alimentos que nós comemos. Existem diversos bancos de dados bastante grandes aqui na empresa que procuram dar conta de toda essa parte aqui. Os trabalhos na área de nutrição, de saúde, etc., as convivências com a seca, etc, etc, etc. A empresa existe a parte de pesquisa, mas está associada também a um trabalho efetivo no campo, para o qual é necessário a comprovação de todos os resultados da pesquisa, o teste do que a pesquisa disse, e é necessário que exista fortemente esse trabalho no campo, para que possa comprovar se toda aquela pesquisa está sendo realmente efetiva, se tem realmente utilidade para nós ou não. Então aqui estão alguns exemplos que eu trouxe aqui. A parte de irrigação na seca é uma área muito crítica no nosso país, né? Toda essa parte aqui do manejamento de caprinos e tudo mais. Estamos transformando aqui uma área onde era seca, está ficando aí uma área verde com o passar do tempo, com toda a tecnologia, com todo o investimento que é feito nessas áreas. É bom se destacar que tudo isso, essa parte aqui da automação da agricultura de precisão, os robôs, os drones também estão sendo utilizados agora, acho que por muitas das nossas empresas. E, obviamente, já chegando perto do nosso assunto aqui, existem inúmeros bancos de dados, aqui no caso convencionais, como esse que está sendo mostrado aí, que é da parte genética. A Embrapa mantém em Brasília, ele é o terceiro maior do mundo, né? O terceiro maior daqui é o maior da América Latina, e todos esses dados são dados tabulares, dados convencionais, tem a sua utilidade na geração de gráficos e tudo mais, mas falta a parte espacial, falta a componente espacial, muitas vezes em todos esses dados. E preocupado, então, com essa situação, nós, para o leite brasileiro, começamos a desenvolver os bancos de dados geoespaciais, com foco não somente em todos aqueles produtos, mas no caso da Embrapa Gado de Leite, para o leite brasileiro, onde todos os trabalhos de campo, que muitas vezes são melhor entendidos através dos laboratórios, são relacionados em diversos tipos de trabalhos e são, então, oferecidos à parte dos especialistas nas geociências, na computação, que transformam todas essas informações, armazenam aqui, utilizam os nossos bancos de dados geográficos, com o necessário intercâmbio de informação entre esses bancos de dados convencionais,
para que toda a informação gerada também possa ser aproveitada com a componente espacial. Os trabalhos muitas vezes são publicados em sites e oferecidos, então, a todo o público em geral. Aqui está uma ideia da nossa sede, em Juiz de Fora, da Embrapa Gado de Leite. Nós estamos vendo aqui, esse andar aqui é só de laboratórios, dos resultados de geração de dados. Aqui estão os campos experimentais, na região de Coronel Pacheco e de Valença, no Rio de Janeiro. Bom, assim sendo, eu trago alguns dados aqui. Já disse, o Brasil é o quarto maior produtor, né? Agora, algumas ideias daqui, a nossa colega do IBGE estava aqui, alguns dados precisam ser atualizados no censo, então nós estamos utilizando os dados oficiais, apesar de existirem estimativas realizadas por colegas nossos na empresa, nós vemos aqui que são 1.300.000 propriedades de leite, 6 milhões de pessoas ocupadas com essa atividade, e a maior parte aqui são pequenos e médios produtores. A Embrapa, então, dedica projetos grandes para atender a toda esta população, como um projeto aqui do Balde Cheio, aqui que envolvendo aqui 9 estados, 47 municípios, 2.000 propriedades, milhares de produtores, e recentemente agora, preocupado com a qualidade do leite, com os resíduos e os contaminantes que são notórios nesse produto, está desenvolvendo uma parceria com o Ministério da Agricultura e trazendo os dados de toda a rede brasileira de qualidade do leite. São 47 milhões de amostras de leite realizadas ao longo desse país gigantesco nosso, de extensão territorial. Os dados são enormes. Então, o grande desafio nosso aqui, nós sabemos sobre esse incremento, eu acabei de falar sobre esse incremento exponencial do volume de dados geográficos e do volume de dados convencionais, tabulares, tanto internos na empresa quanto os externos. Inúmeros trabalhos na área de geoprocessamento foram realizados ao longo dos últimos anos, por especialistas e bolsistas, por vários projetos contratados. Mas, sem a orientação do pessoal da TI, esses dados formaram diversos agrupamentos geográficos, tanto os dados geoespaciais quanto os tabulares associados ficaram isolados em diversos trabalhos, sem um relacionamento direto com os bancos existentes, espalhados por diversos computadores, em diversas mídias, causando problemas de segurança. Diversos formatos também de dados, de diversos tipos de SIGs e etc., em diversos grãos de informação, dados do IBGE, dados de fazendas próprios, informações maiores a nível de estado, país, de região, de micro-região, de mesorregião. Também a dificuldade de se reaproveitar esses dados através de um compartilhamento, com os dados isolados, com tecnologia já ultrapassada, e afetando também o nível de precisão e confiabilidade como foram levantados esses dados em campo, né? Muitas vezes é necessário que existisse uma orientação sobre a depender do tipo de trabalho realizado em campo, que um plano amostral adequado fosse acompanhado desses trabalhos de campo. Existir uma orientação maior das pessoas. Então, todos esses desafios aqui nos levam, então, à formação, à compreensão de utilizar os bancos de dados geoespaciais para nos ajudar. Aqui, obviamente, com todo esse cenário aqui, a dificuldade de localização dos dados de gastos adicionais, de retrabalho, estava sendo uma constante ali na empresa. Então, as vantagens que nós de cara podemos enxergar é que existia necessidade de organizar todos esses dados geoespaciais, as informações sobre esses dados espaciais, os metadados, e toda a documentação gerada nos projetos. Nós precisamos ter isso num repositório único, que fosse fácil acesso a todos, que facilitasse recuperar, facilitasse reproduzir a informação, duplicar e gerar novas informações. A preocupação com a segurança também, nós resolvemos com essa parte, formação de um banco de dados, o compartilhamento também dos dados, das informações, a parte de várias pessoas poderem trabalhar e fazerem várias tarefas ao mesmo tempo, elevou muito a produtividade na nossa empresa.
Mas também eu trouxe aqui que, além dessa parte, dessa tecnologia, as ferramentas avançadas de inteligência geográfica podem utilizar-se desse melhor organização, desse esquema de banco de dados, desde que nossa orientação fosse que esse banco de dados tivesse uma ênfase adicional nos sistemas de informação, que pudesse aproveitar, né, todos os SIGs existentes lá, todos os trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos, e não somente na parte do armazenamento em si dos dados. Então, nós optamos por utilizar uma solução da Esri, né, que são os geodatabases, em virtude do que existia da nossa plataforma de trabalhos, a maior parte, nós optamos por isso. A desvantagem que nós vemos é que, além dos investimentos necessários para acomodar todos esses dados, esses milhões de dados, a parte do software tem um custo mais forte e a capacitação de equipe, tudo isso aqui tem custado bastante para a empresa. Nós também notamos que a instalação do banco de dados enfrentou um ambiente profissional de TI, onde a empresa existe um próprio site, com a rede local, com diversos firewalls, com proxies, com servidores e com os bancos de dados convencionais existentes. A necessidade de instalar e de fazer com que esse banco de dados geoespacial esteja aqui integrado com toda essa estrutura não foi realmente uma tarefa fácil. Enfim, então foi colocado, optou-se por colocar o ArcGIS for Server, o ArcGIS SDE sobre o banco de dados Postgre. Nós já tivemos Oracle, já tivemos Ingress, já trabalhamos com Open Ingress e agora estamos usando um banco de dados livre, segundo as orientações do governo federal. E também toda aquela parte do ArcGIS Desktop pudesse estar todo integrado no ambiente de trabalho. Os dados, então, são produzidos, os mapas, diversos tipos de mapas, aqui nós estamos vendo os mapas simples, são produzidos a partir dos dados gerados do banco de dados. Então nós estamos vendo que o banco de dados, existe uma parte neste software que permite que você trabalhe localmente utilizando o próprio HD com diversos tipos de trabalhos e alguns dados que são retirados do banco de dados, mas também ele tem uma parte onde, nesta mesma tela, apesar de não poder ter sido colocado nesse slide, nesta mesma tela eu estou visualizando toda a estrutura nos meus servidores Unix, onde todos os dados estão colocados lá. Esses dados aqui, algumas imagens, alguns dados matriciais, pelo menos uma parte enquanto existe espaço. Aqui nós estamos vendo toda a parte das feature classes, como é que são chamadas, polígonos, as linhas, espalhados de dados de todo o Brasil, em diversas granularidades de informação e diversos sistemas. Aqui uma ideia onde uma das tabelas lá, nós temos informações sobre o leite que vai de 1990 até 2014, para todos os estados, para todas as regiões, as mesorregiões, microrregiões, evidenciando também o número de vacas, a produtividade, quais foram os municípios que mais evoluíram, quais aqueles que estão evoluindo, que estão tendo problemas e quais baseiam. Isso tudo alavanca muito a pesquisa, facilita muito, porque os dados estão numa parte organizada, já trabalhados, já filtrados, já validados. Então, é um trabalho onde a produtividade tem sido bastante melhorada. Nesse banco de dados, nós temos informação, então, sobre o leite, como eu já falei, a produção de leite do Brasil inteiro, a produtividade em função do número de vacas, a densidade em relação à área produzida, e etc, etc. Vai de 90 a 14. Mas temos também informações sobre o clima, que mais nos interessa, por exemplo, a umidade, o período das secas, a variação das temperaturas nesses locais, sobre os biomas, sobre a vegetação, sobre o relevo, sobre o solo, inclusive sobre a temperatura do solo, que é extraída das imagens de satélite, a hidrografia,
a parte pluviométrica, as rodovias principais, aqui a parte do IBGE, que a colega apresentou anteriormente, os municípios, as mesorregiões, micro-regiões e tal, e podemos selecionar várias, como está dentro de um banco de dados, nós temos facilidade em linkar essas informações e selecionar as informações e oferecer aos pesquisadores. Mas também, numa granularidade menor, nós estamos trabalhando com as propriedades em si, diversas propriedades de interesse de pesquisa, onde várias variáveis aqui, ó, com a contagem de células somáticas, que informa a saúde do leite, a mastite, a contagem de bactérias, o índice de gordura, muito interessante para o queijo, nós vamos ver um exemplo na frente, a proteína também associada a esse trabalho, a lactose e diversos campos experimentais. O banco de dados está realmente bastante grande. Associada a esse banco de dados, uma vantagem que nós temos é a utilização dessas ferramentas de análise espacial integradas que nos permitem realmente obter uma vantagem, vamos dizer assim, competitiva, por incluir a perspectiva geográfica nas tomadas de decisão da empresa. Até então, aqueles bancos de dados gigantes produziam gráficos, produziam diversos relatórios, mas não a parte espacial. A parte espacial ela é muito importante, ela modifica muito, ela aprimora muito o conhecimento, ela é importante como uma informação estratégica e direcionamento de políticas na empresa, isso tem sido utilizado assim. As análises espaciais são resolvidas simples, como mapas temáticos simples, estáticos, parados no tempo, como nós vimos atrás. Uma boa parte, apesar de serem muito importantes em muitas situações, mas temos também a estatística espacial, a geoestatística, nós vamos mostrar um exemplo aqui, as análises espaciais de redes e grafos, multicritérios, análise 3D, a parte de sensoriamento remoto das imagens e a parte web também, onde nós estamos trabalhando com a parte mais dinâmica, utilizando um aplicativo Collector, os dashboards e também integrados com as ferramentas da empresa SAP, de Business Intelligence. Aqui está um exemplo de uma análise espacial simples, na região aqui próxima ao nosso Rio de Janeiro, 3 municípios que têm se destacado no estado na produção de um queijo muito artesanal, muito apreciado, mas a qualidade do leite ali, do queijo, a Embrapa tem ajudado a trabalhar para melhorar tudo isso, preocupada com a saúde. Então nós vemos aqui, numa análise simples, que apesar desse município aqui ser o destaque lá na produção, nós vamos ver que esse município pequenininho, quando se considera a produção em relação ao número de vacas, em relação ao espaço, ele realmente é muito mais eficaz, muito mais eficiente ao longo do tempo, do que todos esses juntos aqui. São informações simples, mas já baseiam os pesquisadores em algumas decisões que vão ser tomadas. Esses dados são extraídos diretamente dos bancos de dados e esses mapas são gerados quase que de forma instantânea, uma vez que os dados estão mais organizados. Aqui uma área de muita atenção no governo federal, já que a Embrapa é o braço de pesquisa do Ministério, a ministra Cátia Abreu tem dado muita atenção a essa região chamada de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia, uma área delimitada inicialmente, até onde eu sei, por técnicos da Embrapa, e ela tem um potencial muito grande, numa área muito crítica ali do Nordeste, não sabe da situação do Nordeste em termos de produção, em termos de saúde, de segurança e tudo mais. Aqui, os diversos dados do banco de dados são colocados, mostrando às pessoas, aqui no caso o relevo, né, um modelo de elevação, só para a pessoa entender, poxa, se aquela produção que está em destaque aqui do lado, por que essa daqui, essa área aqui que está colada aqui, por que ela é uma mais baixa? Nós estamos com a mais alta e a mais baixa, apesar das cores aqui não estarem muito... Nós estamos aqui, o que está acontecendo aqui? E começa-se então a ter diversos tipos de explicações na área espacial que facilitam muito a tomada de decisão. Inclusive, quando as pessoas se dirigirem a esse local, elas já têm uma noção por onde possam, o que está acontecendo, por onde aqui essa região é a mais alta, o que está acontecendo por aqui. Eu não vou ficar estendendo todos os dados, mas também a parte do clima, ele pode olhar, puxa, aqui é 6 a 7 meses seco nessa pontinha aqui, essa pontinha aqui, como é que é o período de seca aqui também é elevado, então
apesar de estar do lado, essa daqui está procurando explicar e ajudando as pessoas, os técnicos, a entenderem melhor o que acontece em verdade ali, antes de irem a campo, né? Eles vão mais embasados, né? E vão, inclusive, no campo, realizar a necessária confirmação de todos esses dados. Aqui uma ideia de outra, já um trabalho com imagens. Nós estamos dentro de um lugar, no campo experimental de pesquisa da empresa, onde existe uma usina aqui e toda uma localidade de pequenos produtores aqui que passam aperto com a falta d'água. Então foi feito um estudo, aqui uma coisa bem simples, dizendo qual seria o tamanho dessa fiação até a primeiro poste que está aqui. Aqui já um trabalho mais difícil foi realizado dentro da mata, procurando por onde essa água sai daqui, até que chega aqui, existe uma descaída muito grande, uma inclinação muito grande, onde está uma usina na beirada, qual é a distância do carro, etc, etc e tal. Isso tudo é um outro tipo de trabalho que ajuda também a garantir aqui a produção de leite em toda essa área. Então, a posição, a distância, a área, o volume, a altitude, a inclinação foram também levados em consideração nesses tipos de trabalho. Aqui nós estamos vendo a parte de um dos campos experimentais, um mapeamento que foi realizado. Aqui a Embrapa, a estrada passa aqui cortando uma fazenda, existem os rios, existe a parte aqui das reservas legais, das APPs, todo esse estudo que também é realizado através dessas ferramentas, desses dados que estão no banco de dados. Aqui é uma outra visão, onde nós estamos mapeando os campos de plantação. Aqui é milho, onde produz tudo. Outro tipo de colheita que são realizadas aqui. Aqui são as matas, etc. e tal. Essas daí foram realizadas através do sensoriamento remoto. Aqui é uma ideia daquela mesma área de Alagoa, Carvalhos ali, o primeiro mapinha, mas em 3D, porque as pessoas também gostam muitas vezes de ver esse tipo de informação, de trabalhar isso junto com outras informações. E por fim, eu trago aqui um exemplo para a gente discutir sobre a aplicação dessas geotecnologias, enfatizando um assunto bastante difícil e pouco trabalhado, acredito, hoje em dia, exatamente por envolver essa disciplina de geoestatística, que é uma disciplina já mais difícil, que exige um pouco de dedicação. Nós estamos olhando aqui a cabeça do Rio Grande do Sul, numa mesorregião aqui, onde ela tem se destacado muito, o mapa lá atrás mostrava, ela tem se destacado, ela tem sido a região que mais produz leite, vamos dizer assim. E quais eram as razões aqui dela produzir leite, etc. e tal. Esse estudo que nós vamos realizar aqui, nós vamos levar em consideração o que as indústrias ali, quais seriam as áreas onde as indústrias de queijo deveriam buscar o leite. Por que buscar nessas áreas? Porque essas áreas apresentam o maior teor de proteína do leite e apresentam também um baixo número de uma outra variável de CCS. Isso é importante para a produção de leite. Então, é um trabalho que eu pretendo agora mostrar para vocês, não como uma solução, uma bela solução, mas os problemas que a gente enfrenta, a realidade da vida no campo. O objetivo, então, desse estudo é encontrar aquelas áreas com alta concentração de proteína do leite e baixa contagem de células somáticas, porque isso influencia o rendimento da produção de queijo na indústria. Alta proteína e o baixo custo, então, maior rendimento para transformar o leite em queijo. A ideia é de selecionar e otimizar essas rotas de coleta para as indústrias, para saber aonde buscar, aonde está esse leite ideal para ela, né? Um exemplo mais simples aqui. O levantamento de campo desses dados foi transformado em uma tabela, no caso mandaram para a gente, em Excel, com 6.000 observações, enfocando os critérios de qualidade do leite, gordura, proteína, lactose, etc, etc e tal. Mas que a gente possa entender esse trabalho, alguns conceitos aqui são fundamentais. Essa parte da análise espacial, né?
com estudo quantitativo dos fenômenos, mas esses fenômenos têm que estar georreferenciados no espaço. A análise espacial da proteína do leite, né, no caso, nesta área de estudo. A localização espacial influencia no fenômeno ou são independentes? A estatística espacial, então, ela se baseia nesses dois princípios. Aqui, por exemplo, um deles é a lei de Tobler, né, onde tudo está relacionado com todo o resto, mas as coisas mais próximas estão mais relacionadas do que as coisas distantes. Isso é importante. Na hora que nós estivermos aplicando essa ferramenta, nós vamos ver. E aqui, cresce, diz que a dependência espacial está em todas as direções, mas fica mais fraca à medida que se aumenta a dispersão da localização dos dados. Ora, nós temos 6.000 dados. Mas como é que estão esses dados? Nós vamos dar uma olhadinha neles na frente. A técnica, então, para estimar essa superfície, nós vamos usar a crigagem ordinária, entre os outros tipos, onde existe a cocrigagem, que envolve mais de uma variável. Nós estamos usando a crigagem ordinária. A técnica, então, é de interpolação matemática preditiva, onde a maior precisão estimativa do erro, ela fornece uma maior precisão e também uma estimativa do erro dessa medida nossa. Já que não nos é possível trabalhar com a exatidão, nós temos que focar na precisão, em melhorar o melhor possível a precisão. E nós vamos ver que os exemplos aqui dificultam da gente conseguir atingir esse objetivo. Mas a ideia é a gente discutir tudo isso aqui. Nós vamos modelar a correlação espacial, com relação a uma variável só, a autocorrelação dela, e vamos usar as hipóteses de estacionalidade, ou a hipótese de contorno, onde nessa área, nessa região, nós vamos ter que garantir que exista uma média móvel constante, né? Ou seja, a média ela independe da localização espacial na região. E vamos garantir também que exista uma covariância que depende exclusivamente da distância entre os pontos. As interpolações tradicionais não representam bem a variedade desse fenômeno, exceto em dados densamente amostrados. A outra vantagem é que o raio e a forma e o tamanho da janela de busca, ela é realizada com base estatística, não é empírica como nas outras metodologias de interpolação. Atribuição de pesos e incertezas, tudo isso é estimado diretamente pela crigagem. Bom, a etapa 1, então, para a gente conseguir modelar estas áreas, no caso a área de proteína, a primeira ideia que nós precisamos é conhecer bem os dados que nos são dados, né? Primeira questão, nós temos um conjunto amostral representativo para toda a população desta área de estudo. Esses 6.000 pontos são representativos? Nós vamos ver que existem problemas, apesar desse número alto. O plano amostral é adequado? Você amostrou por toda a extensão? Você concentrou muito as amostras em determinada região? Como foi o seu processo amostral? Nós estamos trabalhando com geoobjeto, com dados discretos, o geocampo, os dados contínuos. Nós vamos ver aqui, nós estamos trabalhando com dados discretos. E nós vamos, então, através dessa exploração, observar a distribuição espacial dos dados, o comportamento espacial estatístico da variável, no caso da proteína. Nós vamos verificar as amostragens tendenciosas, não aleatórias, os clusters, os outliers, as áreas carecas que vão prejudicar o nosso trabalho em questão, né? E muitas vezes a necessidade de retornar ao campo. E foi o que nós vimos aqui. Uma análise preliminar, antes mesmo de usar essas ferramentas que eu vou mostrar, do módulo Geostatística Análise, uma análise preliminar, uma análise no olho mesmo, como a gente fala, nós vimos que dessas 6.000, pelo menos umas 1.500, aqui são números aproximados, estava com um problema sério de georreferenciamento. A pessoa de campo não soube manipular e trouxe muitos problemas. Isso levou... Nós vimos também várias inconsistências, onde aquele ponto falava ora uma coisa, ora aquele rebanho tinha um dado assim, mais abaixo falava um dado que desmentiu de cima, uma série de problemas. Existiam duplicações.
Desses 6.000 dados, pelo menos uns 1.000 dados nós tivemos que descartar, porque não teve jeito. Nós estamos aguardando, então, uma solução por parte das cooperativas lá de resolverem este problema, né? Então, aqui eu passo a olhar mais de perto algo mais assim na prática, né? Primeiramente, nós vamos iniciar, então, a exploração desses dados utilizando um dos módulos que existe no ArcGIS, que é o Geostatistical Analyst. Ele, depois de instalado, ele abre um menuzinho aqui, onde a primeira parte aqui tem todas essas ferramentas aqui que nos ajudam a realmente compreender o comportamento dos dados, a explorar os dados, verificar os problemas, etc. e tal. Eu tenho que falar mais de perto aqui do slide, porque eu tenho um problema de vista, viu, pessoal? Vocês me desculpem, senão eu não enxergo ali. Eu tenho que ficar mais próximo, tá? Eu vou procurar andar mais rápido. Então, aqui nessa parte, nós vamos ver, então, o histograma. Por que o histograma? Olha, nós pegamos, então... vocês estão atentos, vocês estão vendo que, para aqueles que entendem de geodatabase, mas ele não está usando uma feature class. Isso aqui é um shape. Sim, exatamente, porque nós só vamos colocar no geodatabase quando esses dados estiverem validados e corretos. E aqui é o exemplo que ainda está no meio do caminho. Nós vamos ver os problemas que estão no meio do caminho. Aqui a análise é de proteínas, e nós usamos, então, essa parte aqui do histograma, para onde vamos observar a proximidade, né? O histograma é um gráfico de frequência desta variável, e vamos observar se ele está próximo de uma curva normal. Por quê? Quanto mais próximo de uma curva normal, melhor estão os dados distribuídos, melhor vai ser o resultado da nossa interpolação, da nossa estimativa. Nós olhamos aqui que a média está perto da mediana, vocês me desculpem, eu não estou conseguindo enxergar daqui, mas esse exemplo, a média está perto da mediana, que é um bom sinal. Se, caso não esteja num formato muito bem, vamos dizer que esteja aqui com duas corcundas grandes, eu posso utilizar algum tipo de... alguma técnica aqui para melhorar a aparência desta curva. Se eu utilizar essa técnica aqui, para melhorar a curva, eu tenho que levar em consideração nela mais à frente. Então, o histograma é um gráfico de frequência, vai analisar a proximidade para a curva normal, que é o ideal. Eu tenho diversos ganhos estatísticos, inclusive que a minha interpolação fica melhor. Não só por isso. Eu vou aplicar transformações quando necessário, quando eu observar que o dado normal não está próximo de uma curva normal, eu posso aplicar várias transformações, o log, o arcsine, etc. e tal, para aproximar essa curva melhor, sem afetar o resultado final. Eu tenho também uma alternativa ali na exploração, que é a qqplot, né? Onde aqui nós estamos vendo ele, em vez de traçar a curva normal assim, ele faz uma reta, e eu observo como está a variação dos meus dados em relação a essa curva normal. Eu vejo que aqui no início eu estou subestimando, os dados estão mais baixos, aqui eles estão mais altos, estão se afastando aqui. Isso certamente me leva a problemas na frente. Eu tenho aqui o Voronoi, para aqueles que não conhecem. O Voronoi, ele vai me mostrar as áreas onde estão melhor amostradas, faz os triângulos pequenininhos aqui, e mostra também onde tem os outliers, que muitas vezes atrapalham no meu resultado final. Onde eu vejo aqui, por exemplo, eu tenho uma área aqui, onde eu tenho alta proteína, e essa do ladinho, ela está baixa. Será que isso é verdade? Qual é a verdade de campo aqui? É bom eu levantar para que isso não atrapalhe o meu resultado final. E nós vamos ver que depois de a gente retirar os dados, nós ficamos com áreas carecas aqui, porque aqui tinha 1000 pontos espalhados aqui, mas estavam mal. Nós tivemos que arrancar, estamos esperando a firma realmente retornar para nós, para que a gente possa progredir no trabalho. Mas como isso afetou o nosso trabalho? Nós vamos ver mais à frente, né? Aqui nós temos a necessidade de analisar a tendência global, porque a crigagem exige dois princípios de estacionalidade. Um é que a média móvel seja constante, ou seja, se eu analisar que em determinada região minha, eu olhando na direção norte e sul, por exemplo, os dados estão baixos, depois aumentam no meio, ou seja, fazem uma curva, estão demonstrando uma tendência disso que vai atrapalhar. Então, eu preciso modelar essa tendência global
para que eu possa retirar e assim conseguir uma interpolação mais precisa. E essas ferramentas me ajudam a identificar como estão os meus dados em relação a isso, né? Por fim, aqui eu tenho a nuvem de semivariograma, onde para todos os pontos, no caso que ainda restaram, nós estamos aguardando os pontos chegarem, mas eu observo o que está acontecendo. Ora, se deve existir correlação espacial entre os pontos, ou seja, à medida que a distância aumenta, eu espero também que a variável também tenha um incremento. Para ficar mais fácil a gente entender, vamos dizer que se eu meço, vamos pensar numa temperatura, se eu meço a temperatura aqui, é de se esperar que se eu medir um ponto próximo, que essa temperatura esteja com um valor próximo desse ponto inicial. Mas se eu medir para lá, é de se esperar que ela possa estar diferente. Aqui é o mesmo raciocínio. Então nós estamos vendo que existem problemas. Por que esses pontos estão tão pertinhos e tem tanta distância entre essas variáveis? O que será que está acontecendo? Qual é a verdade de campo disso? Tudo isso nos ajuda no nosso trabalho. Eu passo, então, a parte seguinte, depois da exploração de dados, que é a utilização da ferramenta em si. Ela é utilizada aqui, através desse menu do Geostatística Wizard, e onde aqui eu vou selecionando, né, um next e selecionando as coisas, eu escolho qual é a minha feature, escolho a minha variável, vou apertando next, 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 isso. Eu vou selecionando ali na parte, eu vou selecionando a crigagem preditiva e de estimativa, e vou vendo aqui, nesse ponto aqui, qual é o tipo, qual foi a tendência global que eu devo retirar dos meus dados para que eu consiga uma interpolação mais precisa. Ele passa para outra forma, me dizendo, já que eu escolhi a segundo grau, que foi revelada lá naquela ferramenta anterior, ele me mostra aqui como está a curva de segundo grau. Eu passo, então, para uma das telas mais importantes, onde eu aqui vou observar como estão os meus dados, se eles estão bons para a interpolação, se existem alguns problemas, se o resultado final vai ser bom, vai ser muito ruim, o que eu preciso fazer para mudar. Primeira coisa, eu observo se existe uma correlação espacial, se o valor da variável aumenta a distância que à medida que eu aumento a distância entre os pontos, existe uma subida na curva. Nós vamos observar que essa subida é muito leve. Ou seja, os resultados, essa variável minha de proteína não apresenta uma correlação espacial muito forte. Ela tem uma apresentação assim, mais fraquinha. Por aqui, eu consigo ver, o software faz todos os cálculos para mim e me mostra qual é a extensão, até que ponto, em quantos quilômetros aqui, eu não estou enxergando, mas era 100 e poucos quilômetros, aonde eu consigo ver que existe correlação espacial desta área. Até que ponto ela está correlacionada? Se eu quiser em determinada direção, eu posso simplesmente mudar o ponteiro e aqui ele me mostra a direção norte-sul e tudo mais. Eu consigo fazer uma análise completa de toda a nossa área. Aqui ele está dando uma ideia de que vai estimar esse ponto aqui, né, a interpolação, utilizando todos esses pontos. E no final, aqui sim é a verdade, aonde eu obtenho o meu erro, aonde eu tenho o valor real, o valor medido e comparo. Esse meu modelo, ele está preciso, ele está bom para estimar os dados naquelas áreas aonde eu não tenho dado, aonde eu não tenho levantamento. Eu observo aqui toda essa parte aqui e vejo aonde as médias perto de 0 seria bom e esse RMS padronizado perto de 1 seria ideal. Mas eu olho, eu observo que as minhas medições estão com problemas em relação ao ideal, que seria que essas duas curvas estivessem aqui mais próximas. Então, existem problemas nos meus dados e o resultado final gerado, eu
para todas essas áreas calculadas, ele não está tão bom quanto deveria. Na verdade, eu vou fazendo vários modelos e comparo os modelos um com o outro, alterando várias variáveis, até que a gente consiga chegar a uma solução melhor aqui. Bom, e aonde está, então, o que eles querem? Eu consegui dizer aqui que esta área aqui, ó, depois de ter feito vários exercícios, eu consegui entender que esta área aqui é uma área boa para produzir queijo. O pessoal que está produzindo leite aqui, ó, tem um alto teor de gordura e tem também um baixo nível de CCS. Ora, eu não pude colocar onde estão as empresas aqui por questões só de confiabilidade, mas não atrapalha o nosso trabalho. Se nós tivéssemos uma empresa por aqui, aonde que ela teria que se deslocar até chegar e coletar esse leite aqui? Se ela, por exemplo, o caminhão dela está vindo por aqui, coletando leites por aqui, é melhor que ela passe agora a coletar por aqui, que ela vai ter um rendimento maior. Não é? Bom, então, existe um outro problema, que nem todas as variáveis elas são boas para o nosso trabalho. Por exemplo, essa variável contagem de célula somática, ela apresenta um comportamento estatístico assim ruim, ela é mal comportada estatisticamente. Toda vez que a gente tenta fazer uma estimativa de superfície das áreas de influência, né, dos cálculos aí do patamar até onde existe correlação espacial com essa variável, a gente esbarra em erros muito altos, né? Então, essa é a realidade. Se isto acontece, então eu não vou ficar utilizando muito as interpolações matemáticas em cima. Eu vou procurar alguma ferramenta que possa substituir isso e me ajudar aí nos trabalhos de inteligência, de direcionamento e tudo mais, né? Muitas vezes existe uma correlação inexistente ou muito fraca que atrapalha. Então, quais são as alternativas, então? Foi por isso que ali nós em vez de fazer, nós fizemos essa área para a proteína e não fizemos para a CCS, porque a CCS ela dá muito problema. Então, nós simplesmente optamos por colocar onde estão os rebanhos, e as cooperativas, as indústrias sabem bem o número desses rebanhos, quais são, então de onde eles devem coletar esses dados. Uma outra solução possível para esse problema seria fazer um mapa de kernel ali, de concentração, e depois juntar tudo isso, fazer uma análise multicritério, uma outra coisa, e mostrar para eles, tá certo? As sugestões, então, aqui a gente podia exportar esse resultado da crigagem para raster, fazer uma reclassificação, uma ponderação sobre a posição ponderada, estimar os vários custos dessa área, e aí sim, você teria as rotas, os melhores caminhos para uma indústria que estivesse aqui, a outra aqui e a outra lá. Bom, pessoal, eu procurei trazer para vocês como os bancos de dados têm impactado a nossa vida lá na empresa, a organização dos dados, as ferramentas associadas que nós podemos utilizar, gerar essas informações em inteligência estratégica e orientar melhor os diversos produtores, as cooperativas e o público em geral que nos procura com relação à pecuária do leite. Muito obrigado. Bom, Walter, muito obrigado pela sua apresentação, parabéns. Pessoal, em virtude do nosso horário um pouco avançado, a gente vai deixar para fazer as perguntas posteriormente, depois o Walter, se estiver à disposição, a gente passa o e-mail, se for o caso, o pessoal entrar em contato, perguntar para você diretamente, ok? Para a gente poder dar continuidade também, ter o restante das apresentações. Então, mais uma vez, parabéns, muito obrigado pela sua contribuição, Walter. Eu fico à disposição, pessoal. Muito obrigado, viu?